Bem, meus irmãos, vamos iniciar mais uma aula nos cânones de Dort. Vamos avançar para a nossa segunda aula, não é, nesse curso que iniciamos semana passada. Semana passada foi apenas uma aula um pouco mais introdutória, na verdade, né? Embora ainda olhamos 3 artigos. E como os irmãos puderam perceber, esses artigos eles não são incomuns, né? Já que estudamos o Catecismo de Heidelberg, vamos notar muita coerência e harmonia naquilo que o Catecismo está ensinando para aquilo que estamos lendo nos cânones de Dort. Por isso que os 3 documentos, né, reformados são conhecidos como as 3 formas de unidade, né? Confissão Belga, Catecismo de Heidelberg e Cânone de Dort, porque realmente tem a mesma doutrina, embora seja aplicado de uma maneira um pouco diferente, porque tem propósitos diferentes, mas é a mesma doutrina, tá? E podemos então perceber essa, digamos assim, harmonia entre esses documentos. Então, só um resumo da primeira aula. Na primeira aula, nos cânones de Dort, aprendemos nos 3 primeiros artigos, não é, do capítulo 1, um pouco sobre a depravação ou a incapacidade humana, sobre o amor de Deus em enviar seu Filho, sobre a pregação do Evangelho como meio determinado por Deus para que o homem seja salvo pela fé em Cristo. É muito importante, meus irmãos, notar como os cânones, em harmonia com a Confissão Belga e o Catecismo de Heidelberg, nesse sentido, falam, não é, da obra de salvação de Deus. Isso realmente é muito importante, perceber a coerência na doutrina da salvação, tá? E então abordamos, não é, primeiro, na mesma lógica que nós temos na Confissão Belga e no Catecismo de Heidelberg, temos também nos cânones de Dort, que é abordar primeiro a queda do homem, certo? A depravação total, a queda, e depois falar sobre os decretos eternos de Deus, ou então sobre a doutrina da eleição e predestinação, tá? Então, essa maneira de abordar esses assuntos, né, a ordem dos artigos, digamos assim, é bem proposital, já para demonstrar que os documentos, não é, reformados, eles são de caráter infralapsariano. Nós vamos ter aulas no futuro sobre infralapsarianismo e supralapsarianismo, não é? Isso vai ficar lá para o final do curso, quando eu conseguir fazer um podcast, onde eu serei o moderador, né? E terei do lado o pastor Abraham de Graaf, não é? E o outro pastor de uma igreja presbiteriana, não é, que seja, no caso ele seja supralapsariano, para promovermos uma conversa, não um debate, mas um bate-papo, onde eu estarei fazendo perguntas para ambos e depois permitirei que eles façam perguntas um para o outro, nesse sentido, porque vai ajudar muito, não é, a compreendermos bem essa questão do infra e do supralapsarianismo na questão dos cânones. Quando pensamos nisso, estamos... Toda vez que você ouvir o termo infralapsarianismo ou supralapsarianismo, né, supra acima, o infra abaixo nesse sentido, e lapso é pecado, é apenas referente, não é, à ordem dos decretos. Não é? Quando é que Deus elegeu? Lembre-se que estamos falando da eternidade. Então, na eternidade, quando é que Deus elegeu? Depois ou antes da queda? É isso que se fala, mas na eternidade. Não está se falando do tempo, não. Tá bom? Então, esse é um debate importante também, certo? E as duas correntes são teologia reformada ortodoxa, tá bom? Mas os documentos dos cânones de Dort têm esse posicionamento infralapsariano, de acordo com a Confissão Belga e também o Catecismo de Heidelberg, tá bom? Podemos até comparar, os irmãos terem uma ideia, rapidamente como são organizados, não é? Organizadas as 3 principais confissões de fé da tradição reformada. Nós vamos pensar então sobre confissões de fé da tradição reformada, não é? Ou então os lugares, não é, que foram um marco na tradição reformada. Podemos pensar em Genebra, em Dort e também em Westminster. Então, primeiro Genebra, lá com Calvino, depois Dort com as igrejas reformadas dos Países Baixos e, finalmente, não é, no contexto da Inglaterra, não é, com Westminster. Então, observando, por exemplo, a confissão de fé de La Rochelle, não é, ou confissão de fé francesa, elaborada em boa parte por Calvino, não é, nós temos na confissão de fé francesa, justamente falando primeiro da queda. Então usa essa mesma lógica. Primeiro fala-se da queda, no capítulo 2, artigos 9 a 11, se fala da queda primeiro, depois fala sobre a eleição, tá? Então na confissão lá a confissão de fé francesa, nesse sentido, usa essa mesma ordem, digamos assim, tá? Quando chegamos à confissão dos Países Baixos, pouco tempo depois, a confissão belga, fala-se primeiro também da queda, artigos 14 e 15, e só depois da eleição, no artigo 16. Certo? A mesma lógica que também é usada nos cânones de Dort. Somente quando chegamos aos padrões de fé de Westminster, não é?
que são os padrões oficialmente presbiterianos, primeiro se fala dos decretos para depois falar, não é, de outros assuntos. Então, é muito importante compreender isso. Essas ordens que nós temos nos documentos, elas são propositais já para demonstrar qual é o posicionamento, infra ou supralapsarianismo, tá certo? Isso é muito importante. Um dia vamos ter aula sobre isso e vai ser bom aprender um pouco sobre isso no contexto do Sínodo de Dort. Mas vamos agora para o artigo 4 dos cânones. E o artigo 4 vai falar justamente sobre um duplo resultado. Nós lemos nos artigos anteriores, né? Lembre-se que o capítulo 1 fala sobre a divina eleição e reprovação, só para deixar claro que a ordem que os cânones foi organizada não é aquela ordem do acróstico tulip. Lembramos disso, viu? Porque às vezes a pessoa não conhece os cânones realmente, só conhece o acróstico como se fosse realmente um resumão, né, do que os cânones representam, e acha que é a mesma ordem, e não é. Então, primeiro é a divina eleição e reprovação. Então, no artigo 1, nós aprendemos semana passada sobre toda a humanidade é condenável perante Deus. Então, mais uma vez, uma ênfase acerca da queda do homem, da depravação total. Em seguida, não é, após a queda, então, nós aprendemos sobre, no artigo 2, o envio do Filho de Deus para salvar o mundo. Não é? Então, perceba que é a mesma lógica. A queda e, então, o envio. Então, a mensagem do Evangelho. E o artigo 3 fala sobre a pregação do Evangelho, para mostrar exatamente que reformados de verdade, eles não entendem que a soberania de Deus, certo, pode ser usada como desculpa para que nós não façamos a obra de evangelismo. Tá? Então, toda vez que alguém ouvir falar sobre os calvinistas não evangelizam porque Deus decretou tudo, isso não é calvinismo, isso não é fé reformada, tá bom? Isso é o que apelidam de hipercalvinismo, mas na verdade isso não é calvinismo, certo? Porque calvinismo, oficialmente falando, ou fé reformada de verdade, é o que nós temos nos documentos confessionais. Tudo o que se fala a partir dos documentos, não é, e até diferente dos documentos, não é considerado ortodoxo e, portanto, não é fé reformada de fato. Tá? Pode observar que mesmo quando pensamos em teólogos sistemáticos, eles têm uma certa relação de dependência dos documentos confessionais, porque eles são realmente confessionais. Se um teólogo em particular fala e ele começa a trazer outros assuntos ou então outras linhas de pensamento, ele está sozinho nisso e não está seguindo o padrão, não é, que é da fé da igreja. Então esse é um grande diferencial, certo? Então, seguindo a ótica da pregação do evangelho, não é, o artigo 4 vem de uma maneira muito lógica, mostrando que há um duplo resultado quando pensamos em pregação do Evangelho. Então diz assim: a ira de Deus permanece sobre aqueles que não creem no Evangelho, mas aqueles que o aceitam e abraçam Jesus, o Salvador, com uma fé verdadeira e viva, são redimidos por ele da ira de Deus e da perdição e presenteados com a vida eterna. Então esse é o artigo 4 que fala sobre um duplo resultado, tá? Como é importante observar isso aqui, meus irmãos. Uma vez que entendemos que devemos pregar o Evangelho, que o Senhor nos comissiona a pregar o Evangelho, não é? Então temos que anunciar, porque a pregação do Evangelho, feita pela igreja, isto é, pelos cristãos, é o meio determinado por Deus para que os eleitos sejam chamados, certo? Então, nós fazemos parte do processo de providência de Deus para a salvação dos eleitos, por isso temos que pregar. Então, não evangelizar, certo? É uma desculpa não reformada, certo? Temos que lembrar disso sempre, ok? Um texto foi citado aqui no artigo 4, que foi justamente o texto de João 3, verso 36. Porque é dito: a ira de Deus permanece, tá, sobre aqueles que não creem no Evangelho, nesse Evangelho. Então, o Evangelho é pregado, mas há aqueles que não creem. E quando eles não creem, a ira de Deus permanece sobre eles. João 3,36 nos diz bem assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Ok? Tem a vida eterna. Não é terá a vida eterna, mas ele tem a vida eterna. Certo? Por que é falado assim no texto bíblico? Porque a questão da fé em Jesus Cristo não é uma questão meramente acidental. Certo? Se alguém crer em Jesus Cristo, e o texto bíblico traz isso como uma fé de verdade, ou seja, se alguém crê no Filho, tem a vida eterna. Por quê? Porque somente aqueles que foram eleitos por Deus realmente creem em Jesus Cristo.
A eleição foi para a fé, para a santificação. Então, a eleição, nesse sentido, tem como fruto a fé também. É daí que vem, tá? Então, observe, o texto diz, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aí vem, esse é um resultado, tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Obviamente, então, os cânones, não é, ensinam de acordo com o Evangelho de João, não é? E com isso ele refere-se justamente ao estado natural do homem, tá? Após a queda. A ira de Deus permanece naqueles que rejeitam a Cristo, porque naturalmente já está sobre eles. Entendeu? Então é um ponto muito importante compreender isso. Veja, quando o homem rejeita a Jesus Cristo na pregação do Evangelho, não é que Deus, naquele momento que ele rejeitou, vai aplicar ou então vai direcioná-lo à ira. Não. Não é? Não é um tipo de ameaça a partir do momento que o homem não crê em Jesus Cristo, quando ele rejeita a mensagem do Evangelho. Não tem nada a ver com isso. O que é dito aqui é que a ira permanece sobre eles quando eles rejeitam a Cristo, porque a ira já está sobre ele. Não é? A ira de Deus, então, permanece naqueles que rejeitam a Cristo. É o mesmo princípio que Paulo ensina em Efésios, não é? No capítulo 2. Por exemplo, lemos do verso 1 ao 3, Efésios 2, que diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, quando a Escritura quer falar sobre o estado do homem após a queda, você tem vários termos, vários adjetivos para isso. Vai falar sobre mortos em delitos e pecados, não é? Espiritualmente falando, não é? Sobre pecadores, sobre filhos da ira, não é? Então há várias maneiras da Bíblia falar sobre o estado do homem após a queda. Então, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Observem bem, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Então, no tempo em que éramos mortos em delitos e pecados, andávamos segundo o curso deste mundo. O mundo não anda num curso de acordo com a vontade de Deus. Não é? Isso é o claro, é o óbvio na Bíblia. Então o mundo anda oposto a Deus. Não é? Pensando em Tiago 4. Né? Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Pois bem, porque quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Né? Basicamente é isso. Então o mundo anda contrário a Deus. Tá? E é dito mais, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua, opera nos filhos da desobediência. Ou seja, nós andávamos como também os filhos da desobediência. Nós éramos como eles. Não é porque pensamos na doutrina da eleição que isso significa dizer que nós nascemos já santificados. Não. Nascemos na mesma condição que todos os demais. Tá? E Paulo continua dizendo, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, a nossa condição é a mesma. Os eleitos de Deus, eles não nascem com um privilégio externo, algo visível, não é? Eles não nascem nesse sentido com um tipo de DNA dos eleitos. Eles não nascem blindados do mal, não é? Eles não nascem já com fé. Isso é muito importante compreender. A fé virá na vida dos eleitos, não é? Quando eles ouvirem uma pregação do Evangelho. É por meio da pregação que a fé vem, como Romanos 10 nos ensina. Então, e verso 17. Então, é muito importante compreender isso, que nós também, do mesmo jeito, nas mesmas condições, não é? Estávamos como os filhos da ira. E aí, Paulo vai dizer assim, e éramos, tá? Por natureza, ou seja, nascemos assim, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, o que Paulo está ensinando aqui é exatamente aquilo que Cristo falou lá. É o que está escrito em João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, esse é o estado do homem. Ele nasce já, não é, como um filho da ira. É justamente pensando, não é, nesses textos da palavra de Deus, que não são textos isolados, mas eles têm uma ideia construída aqui por todo o contexto, é que podemos compreender que aqueles
jargões culturais que nós temos em nosso contexto, né? Eles são, na verdade, uma falácia, porque realmente o ser humano ele não nasce inocente e ele não nasce como um filho de Deus. Ele nasce inimigo de Deus. Ele nasce sujo, condenado, não é? O nosso estado de nascimento é um estado de condenação. Filhos da ira. É o que todos nós somos. Filhos da ira por nascimento. Não é? É a nossa natureza. E éramos, por natureza, filhos da ira como os outros também. Paulo faz isso justamente para deixar claro. Imagine, Paulo está dizendo para a igreja isso. Justamente para a igreja. Tá? Justamente para que os cristãos, os membros da igreja, eles não viessem a se orgulhar pensando: nós que somos membros do corpo de Cristo, nós somos melhores do que aqueles que não são cristãos, que não são membros do corpo de Cristo. Paulo corta completamente, ele quebra completamente as possíveis, não é, atitudes de arrogância daqueles cristãos, dizendo justamente isso. Nós todos éramos assim. Quem é que mudou esse status então? Porque ser filho de Deus, uma vez que caímos, não é, em Adão, nascemos pecadores, não é uma coisa comum. Se nós somos filhos da ira, então não somos filhos de Deus. Se nascemos filhos da ira, não nascemos filhos de Deus. Certo? Então, ser filho de Deus é um poder que é nos dado. Pensando em João capítulo 1. Não é? Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, ou seja, os que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, o que nós estamos aprendendo aqui de maneira muito clara, meus irmãos, é que todos nascem nesse mesmo estado de filhos da ira. Tá bom? Ser filho de Deus não é um status que Ele nos dá. É um poder que Ele nos confere quando cremos no Evangelho, quando cremos em Jesus Cristo. Isso é muito importante. Então, somente Deus pode mudar o nosso status de filhos da ira para filhos de Deus. Só Ele. Certo? Então não existe meio termo. Não existe meio cristão, meio salvo, meio regenerado, meio filho de Deus, assim como não existe uma mulher meio grávida. Meia grávida. Certo? Esse é o princípio. É uma coisa ou outra. Tá certo? E Deus muda esse status de maneira muito, muito clara. Então, é até mais observável isso na Escritura. João 3 mesmo, no verso 18, mesmo contexto, olha o que é dito. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Tá? Já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Somente quem tem um pensamento mais voltado, digamos assim, não é? Para o sinergismo, para as ideias arminianas ou pelagianas, é que vão fazer uma leitura desse texto imaginando que a fé é uma mera questão de você concordar com alguma coisa. Quem acha que a fé é apenas você, por uma questão natural, acreditar em um discurso ou não, vai entender que eu creio, estou salvo. Eita, estou com crise de fé, não creio mais não. Perdi a salvação. Eita, recuperei, fui renovado. Creio de novo, sou salvo de novo. Né? Tem até um irmão que me mandou aqui uma charge, eu acho que foi antes de ontem. Deixa eu achar aqui, viu, no celular, que eu vou mostrar pra vocês. Porque eu achei engraçado. Colocou bem aqui, ó. Esse aqui eu, se eu não me engano, é um cantor brasileiro, mas dá pra vocês verem mais ou menos. Eu acho, né? Que dá pra enxergar. Deixa eu ver aqui se dá pra ver. Isso eu acho que não dá não. Enfim, eu vou ler. Só dá pra ver só o rosto, né? Mas não o que está escrito. Na primeira imagem está escrito... deixa eu voltar aqui. Está escrito: aceitei a Jesus, tô salvo. Aí tá uma carinha alegre. Aí ele: pequei, perdi a salvação. Aí na outra: me arrependi, tô salvo de novo. Entende? Isso não faz sentido, porque quando a Bíblia fala sobre fé, ela não fala sobre uma fé falsa. Não é? A Bíblia denuncia fé falsa. Mas o que é uma fé falsa? Não é fé. Entendeu? Se é falso, não é. Ok? Então, a maneira como a Escritura trata a questão da fé não é como uma questão de
eu concordo com o discurso que foi pregado. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é? Isso, como o irmão botou bem aí, bem me quer, mal me quer. Não é isso que é fé. Não é uma questão de você ouvir um discurso, uma filosofia e você falar, eu concordo, pois bem. Não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Quando a Bíblia fala sobre alguém crer, é porque essa fé é genuína, é verdadeira. E essa fé que é assim, não é? Ou seja, a única fé verdadeira, ela é dada por Deus. Tá? E é isso que vamos observar no artigo 5. Então, só para resumir, nós podemos então ter uma confiança com relação à pregação do Evangelho. Isso reforça, nesse sentido, meus irmãos, a motivação para a pregação do Evangelho, para a evangelização. É o que os cânones trazem para o povo de Deus, não é? Para os cristãos reformados. O Evangelho, quando pregado, ele tem um duplo resultado. Esse é o ponto. Então, nesse sentido, não existe a menor possibilidade de falha na pregação. Não é? Pronto, é só você pensar em Romanos 9. Não, Romanos 9 é perfeito para a gente pensar sobre isso. Romanos 9, o que é que Paulo está dizendo em Romanos 9? É uma boa reflexão para cada um aqui. Em Romanos 9, Paulo está dizendo bem assim, olha, só ouça. Ele faz primeiro essa introdução no capítulo 9, onde ele mostra a sua tristeza, não é? A sua agonia, a sua angústia por ver tantos judeus rejeitando a Cristo naquele momento. Mas o que ele vai falar a partir do verso 6? Não que a palavra de Deus haja faltado ou falhado. Então, o que ele está dizendo aqui? Não é? Que não há falha na palavra de Deus. Na promessa de Deus. Tá? Por quê? Nem todos que são de Israel são de fato israelitas. Então, esse princípio aqui é importante para nós, para compreendermos que não há a menor possibilidade de falha na pregação. Porque nem todo que ouve o Evangelho é de fato de Deus. Nós podemos pregar para as pessoas, mas há um duplo resultado. E quais são? Primeiro, uma pessoa que ouvir o Evangelho crerá em Jesus Cristo de todo o coração, porque é uma fé verdadeira. Esse é um eleito de Deus, não é? E o outro resultado é que uma outra pessoa não crerá, tá certo? Rejeitará a mensagem e vai ficar declarado, demonstrado que aquele é um filho da ira e, portanto, a ira de Deus permanece sobre ele. Tá? Então, nós não temos que ter nenhum receio da pregação. Ela não falha, não. Tá? Porque tem realmente um duplo resultado. Ou a pessoa vai amar Jesus Cristo quando ouvir sobre ele, ou vai odiá-lo. Tá? Quem fica em cima do muro, né, os do meio termo, eles são os piores de todos, né, digamos assim. Porque você tem, de um lado, aqueles que realmente rejeitam e dizem, eu não quero saber e acabou. Então tá claro. Mas tem aqueles que são fingidos, não é? E que só ficam se enganando. A verdade é essa. Às vezes parece até duro, né? Quando a pessoa vai pensar sobre a verdade. Meu querido, se você não crê de verdade no Evangelho, se você está ouvindo a pregação, até mesmo no culto, não é? A pregação e a mensagem entra num ouvido e sai pelo outro, isso é constante. Você realmente não crê. Você ouve, mas está ali por uma questão de mero costume, mas você não crê de verdade, e não muda nada em você não tem anseios, não é, pela glória de Deus, você só quer saber de você mesmo e não muda, você realmente não crê, não tem esperança, nada que é pregado entra no seu coração, rapaz, não sei se é muito vantajoso você ficar se iludindo na igreja não, viu? Porque estar numa comunidade cristã não garante salvação para ninguém, né? Isso é um ponto muito importante. Mas vamos para o artigo 5, que fala bem assim: a causa da incredulidade é a fonte da fé. Alguém poderia pensar, não, então a causa da incredulidade é Deus. Deus não quer que a pessoa creia. E a fonte da fé é o homem. Muitos acabam pensando assim. Então eu vou ler o artigo aqui, que diz assim. Artigo 5. A causa da incredulidade e a fonte da fé. Em Deus não está, de forma alguma, a causa ou culpa da incredulidade. A culpa está no homem, tal como de todos os demais pecados. Mas a fé em Jesus Cristo e também a salvação por meio dele são dons gratuitos de Deus, como está escrito. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E semelhantemente, né? É o texto de Efésios 2 e 8, Filipenses 1 e 29 também. Porque vos foi concedida a graça de crer em Cristo e não somente de padecer por ele.
Então, isso foi algo que nos foi dado, né? Então, o que é dito aqui é que a incredulidade do homem, não é? A causa, a fonte dessa incredulidade está no próprio homem. A culpa de não crer é do próprio ser humano. Alguém poderia ficar, não, mas, poxa, as pessoas não podem crer, pastor. Elas não conseguem crer. Tá? Elas não conseguem. Nós já aprendemos, por exemplo, em Romanos 3, verso 11, não é? Paulo dizendo ali mesmo. No verso 10 ele fala, não há um justo nenhum sequer. No verso 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Está vendo aí? O homem não consegue crer. E nós vamos confessar. É verdade, a Bíblia não está dizendo? O homem não consegue crer, não há quem entenda. Não é quem entenda quem? A Deus. Não é? Não há quem entenda a Deus. Não é que não há quem entenda outras coisas. Não, nós entendemos muitas coisas. E Paulo fala isso num contexto onde a filosofia já era muito bem desenvolvida, né? Diga-se de passagem. Então, nós entendemos muitas coisas. O que é que nós não entendemos? Ou quem é que nós não entendemos? Por natureza? Deus. Então, não há quem entenda Deus, tá? Não há quem busque a Deus. Então, percebam como esse texto ele é diametralmente contra, oposto, nesse sentido, a Filipenses 2:13. Tá? Então, aqui, olha. Não há quem entenda, quem compreenda, certo? Quem queira, e não há quem busque. Enquanto o Filipenses fala que Deus é o que opera em vós, tanto o querer, como também o realizar, segundo a sua vontade. Então, perceba, a Bíblia está dizendo, não há quem entenda. Então, não há quem busque a Deus. Então, nesse sentido, tá vendo aí, pastor? Não tem condições. Nós não conseguimos crer. Isso é verdade. Mas observando o que nós estamos vendo aqui nos cânones de Dort, em Deus não está, de forma alguma, a causa ou culpa da incredulidade. A culpa do ser humano não conseguir crer, não é de Deus. O homem tem culpa. Tá? Tanto pensando no pecado original, como também todos os pecados cometidos. E podemos lembrar, por exemplo, do nosso catecismo, Catecismo de Heidelberg. No Dia do Senhor 3, pergunta 7, a pergunta é bem importante. Fala bem assim, de onde veio, então, a natureza corrompida? Essa natureza que não há quem entenda, não há quem busque a Deus, que não consegue crer. De onde veio essa natureza corrompida? Não é? A resposta da Bíblia, do catecismo, explicando a Bíblia, observando o que Gênesis nos ensina. Da queda e desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, lá no paraíso. Ali, naquele contexto, naquele momento, ali, a nossa natureza tornou-se corrupta de tal modo que somos todos concebidos e nascidos em pecado. Então, o nosso catecismo, em harmonia com os cânones de Dort, é muito claro em dizer isso, tá? Então, da onde vem, qual é a fonte da incredulidade? Qual é a fonte desse mal, da incapacidade do homem de buscar a Deus, de entender a Deus? Não é? A fonte é o próprio homem. Porque houve um momento que ele não tinha esse problema. Houve um momento em que ele era capaz de fazer isso. Não é? E a pergunta 9, Dia do Senhor 4, Catecismo de Heidelberg, continua concordando com isso, ensinando isso também. Fala, observem bem, mas Deus não age injustamente com o homem ao exigir em sua lei aquilo que ele não consegue cumprir? Porque, poxa, da onde vem a incredulidade? Qual é a fonte da incredulidade? É o homem. Deus está mandando o homem obedecer pela fé, o homem crê, mas o homem não consegue. Já lemos isso na palavra de Deus, ele não consegue, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Deus não está sendo injusto com o homem em exigir uma coisa que ele não pode? Se o ser humano não pode crer, se ele não tem condições de crer, se ele não tem capacidade de crer e de obedecer assim o Evangelho, então Deus não estaria sendo desproporcional na sua exigência? Deus não estaria sendo injusto com o homem? A resposta é não. Pois Deus criou o homem de tal forma que ele era capaz de a cumprir. Mas o homem, sob a instigação do diabo, em desobediência deliberada, porque ele quis, privou a si mesmo e a todos os seus descendentes desses dons. Então observe, meus irmãos. Se o homem não consegue hoje crer em Deus, é culpa da própria humanidade. Porque no início,
tá bom? O nosso cabeça pactual, Adão, a humanidade nele, ele, nesse sentido, escolheu a morte ao invés da vida, a maldição ao invés da bênção. E quando ele escolheu desobedecer a Deus, ele não ganhou aquilo que o diabo estava prometendo. Ele conheceu o mal. Ele conheceu o bem e o mal. Conheceu. Certo? Tanto é que em Gênesis 3, quando o Senhor expulsa, o Senhor fala, né? Agora o homem é como um de nós. Entende? E então expulsa ele do Éden. Porque ele conhece o bem e o mal. Mas como é que o homem conhece o bem e o mal? Pela prática do mal. Entendeu? Ele sabe o que é o bem porque ele viveu no bem. E agora ele sabia o que era o mal pela prática do mal. Ele fez o mal. A questão é que esse mal, ele não é uma coisa simples de ser resolvida. O homem mesmo não tem condições de voltar atrás. Então, ele praticou o mal e assim, na prática, ele conheceu o mal. Então, o diabo, ele usou uma verdade misturada com uma mentira para envenenar o homem e matá-lo. Então, foi um veneno para matar o ser humano. Tá? Misturar a verdade com mentira. Isso é o mais perigoso de tudo, né? Tudo aquilo que é explícito choca os olhos, mas aquilo que é implícito, aquilo que é disfarçado, é isso que nos mata de pouquinho. Tá? É isso que nos envenena. Então o ser humano realmente acabou conhecendo o mal pela prática do mal. E quando ele fez isso, ele perdeu os seus dons, ele perdeu as suas capacidades excelentes. Não havia nenhum tipo de empecilho na comunhão do homem com Deus. Ele estava ali, aproveitando com o Criador, o servindo com toda a capacidade para. Mas quando escolheu o pecado, ele se privou e, portanto, a fonte da incredulidade é o próprio ser humano. Nós nos colocamos no estado de miséria no qual estamos, onde não podemos crer, onde não há capacidade para crer nem compreender as coisas de Deus. Tá? É como ler 1 Coríntios capítulo 2, né? Nós vamos aprender ali que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Essa é a verdade. O homem natural, filho da ira. Lembra-se, por natureza, éramos filhos da ira. O homem natural, esse filho da ira não pode compreender as coisas do Espírito, não pode compreender a Deus, não pode buscar a Deus. É uma incapacidade que o homem tem. Essa é a miséria em que o homem se meteu. Então, a fonte da incredulidade é o homem. E a fonte da fé, o homem é a causa da incredulidade, mas a fonte da fé, da onde a fé vem, né? Observem bem agora, diz bem assim: mas a fé em Jesus Cristo e também a salvação por meio dele são dons gratuitos de Deus. E é o texto de Efésios, né? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, não é? Toda essa parte, toda essa oração, pela graça sois salvos, mediante a fé. Ou seja, todo esse processo de salvação. Tá? Graça, salvação, fé. Isto não vem de vós. Porque já aprendemos que o homem, ele não entende a Deus, ele não busca a Deus, por natureza é um filho da ira, então nele não há uma fonte de fé. Tá? Por isso que Paulo é claro, isto não vem de vós. Isso não nasce no homem. Tá? Não nasce da vontade da carne, nem do sangue, mas na vontade do homem, como João capítulo 1. Isso não vem de vós. Isto é dado por Deus, é dom de Deus. Tá? É dado pelo Senhor. E como também é confirmado em Filipenses 1 e 29, porque vos foi concedida, foi dado isso. Não é? A graça de crer em Cristo. Então, percebam como que o nosso catecismo está em pleno acordo, não é? Em plena harmonia com os cânones também, para mostrar que a fonte da fé é o Senhor. A fé vem de Deus. A fé é um dom da graça de Deus. Tá? Sem a ação de Deus, o homem simplesmente não crê. Certo? Porque fé não tem nada a ver com avaliação de filosofias e decisão sobre qual filosofia é melhor. Tá? Então, o homem privou a si mesmo e este é o resultado, meus irmãos. A incapacidade de buscar a Deus. Vamos então para a última parte, não é? Para o artigo 6, que vai falar sobre
o decreto eterno de Deus, né? Eu vou ler o artigo e depois eu vou ler até outras confissões reformadas para pensarmos um pouquinho sobre isso. O artigo 6 fala sobre o decreto eterno de Deus. Então, percebam a ótica, né? A ordem. Primeiro fala sobre a queda, para depois falar sobre os decretos. Então, diz bem assim: Deus concede nesta vida a fé a alguns, enquanto não concede a fé a outros. Entende? Isto procede do eterno decreto de Deus. Porque as Escrituras dizem que Ele faz estas coisas conhecidas desde séculos. Atos 15 e 18. E que Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Efésios 1, verso 11. De acordo com este decreto, Ele graciosamente quebranta os corações dos eleitos, por duros que sejam, e os inclina a crer. Pelo mesmo decreto, entretanto, segundo o seu justo juízo, ele deixa os não eleitos em sua própria maldade e dureza. E, especialmente aqui, nos é manifesta a profunda misericórdia e, ao mesmo tempo, justa decisão de Deus, pela qual ele faz uma distinção entre os homens que estão na mesma condição de perdição. Este é o decreto da eleição e reprovação, revelado na palavra de Deus, ainda que os homens perversos, impuros e instáveis o deturpem para sua própria perdição, ele dá um inexprimível conforto para as pessoas santas e tementes a Deus. Então, esse artigo 6, no caso, sobre os decretos, é muito importante, meus irmãos, para compreender, né, mais uma vez, que Deus concede. Veja como está em acordo com os artigos que nós vimos antes, né? Deus concede. Deus está concedendo, tá? A fé a quem ele quer. A quem ele quer, certo? Isso até está bem de acordo. Eu leio um outro texto aqui para os irmãos entenderem. Os irmãos podem lembrar de João, né? Capítulo 3 mesmo. É um texto maravilhoso e as pessoas vão para João 3 e só lembram do versículo 16. Como se fosse o único versículo. E esquecem de toda a construção do texto. Os irmãos conhecem muito bem João 3, a partir do verso 1, quando Jesus está ali conversando com Nicodemos, né? Nicodemos que está querendo saber o que está acontecendo. Ele reconhece que ninguém pode fazer os sinais que Cristo estava fazendo ali se Deus não fosse com ele. Certo? Mas Jesus responde, olha, se nascer de novo, não vai entender. Para compreender isso, primeiro tem que haver uma ação de Deus. Um novo nascimento, né? Nicodemos continua tendo dúvida. Aí ele fala, quem não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus, tá? Então Cristo está dizendo o que para Nicodemos? Qual é o entendimento, qual é o conceito? É que é necessário que haja um nascimento do alto, tá? Algo que venha de Deus, algo divino deve acontecer na vida da pessoa, porque senão ela não vai entender o reino de Deus, não vai ver esse reino, não vai crer, não é? É só lembrar um pouquinho do capítulo 1, que vai dizer assim, verso 13, capítulo 1. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, nasceram de Deus. E no capítulo 3, o que João está dizendo também, o que Cristo está dizendo também a Nicodemos é justamente isso. Se não tiver um nascimento lá do alto, ou seja, se Deus não operar, se Ele não te der, nesse sentido, uma nova vida, se você não nascer dele, e é algo que depende somente dele, não de você, você não pode ver esse reino. E aí no verso 8, depois que Nicodemos fica maravilhado, ele fala bem assim, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, e não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, as palavras aqui que Jesus deu a Nicodemos são para mostrar a soberania de Deus em fazer com que uma pessoa nasça de novo, né? A regeneração, o nascer de Deus. Não depende do ser humano. Isso vem de Deus, tá? E é a manifestação dos seus decretos eternos, certo? Mas eu vou ler, antes de começar a comentar o artigo, eu vou ler algumas confissões. Eu vou começar com a confissão de fé francesa, né? Aqui nós temos justamente a teologia direta de Calvino, tá? No artigo 3, aliás, deixa eu voltar um pouquinho. A confissão de fé
de La Rochelle, né? Que é a Confissão de Fé francesa. No artigo 12, né, capítulo 3 e artigo 12, diz bem assim: nossa eleição em Cristo Jesus. Eu vou ler o artigo, diz bem assim: ó, nós cremos que desta corrupção e condenação geral na qual todos os homens estão mergulhados, Deus tira os que em seu conselho eterno e imutável Ele elegeu por sua bondade e misericórdia em nosso Senhor Jesus Cristo, sem considerar suas obras, deixando os outros naquela mesma corrupção e condenação, para demonstrar neles sua justiça, como aos primeiros ele fez resplandecer as riquezas da sua misericórdia. Porque uns não são melhores que os outros, até quando Deus os separa segundo o seu conselho imutável, tá? Que ele determinou em Jesus Cristo antes da fundação do mundo, e também ninguém poderia, por sua própria virtude, introduzir tal bem, visto que por natureza nós não podemos fazer ou nenhuma boa ação, nem afeição, nem pensamento, até que Deus nos preceda e nos faça dispostos. Então, percebam como que a confissão de fé, né, francesa, lá elaborada por Calvino, não é? E outros que estavam naquele contexto da Guerra de Genebra, é tão clara com relação a isso também. E percebam como que o nosso catecismo, confissão de fé belga e também os cânones de Dort estão em pleno acordo com isso, tá? Para mostrar a nossa eleição em Cristo. Mas eu vou ler também os padrões de fé de Westminster. Nós vamos notar que os padrões de fé de Westminster, eles têm uma diferença, né? Como eu falei no início, né, os padrões de fé de Westminster, eles são documentos mais tardios, feitos por muito mais teólogos, digamos assim, reunidos, e, portanto, eles não são melhores, como alguns acabam dizendo, né? É questão, melhores no quê? Então, é uma questão de ter ido por um caminho um pouco mais lógico, digamos assim, e menos pastoral. Basicamente é isso. E aí, eles vão ser um pouco mais lógicos quando fala sobre, por exemplo, no capítulo 3, Confissão de Fé de Westminster, né, dos eternos decretos de Deus. Tá? Só um minutinho. Foi avisado aqui que a chamada está... Falta 10 minutos para poder acabar. Eu vou rapidamente encerrar essa chamada com os irmãos aqui, certo? Os irmãos que estão aqui no Google Meet, por favor, fiquem atentos. Eu vou encerrar agora e vou começar outra imediatamente. Então entrem logo, beleza? Para a gente continuar aqui rapidamente a aula. Então, encerrando. Para nós concluirmos. Se precisar sair por causa da aula, viu? Fica à vontade. Rapidamente aqui aguardando. Vamos lá. Isso. Aguardar os outros irmãos voltarem aqui. Cadê? Isso. Ótimo, vamos continuar aqui. Então, voltando aqui aos padrões de fé de Westminster. Os irmãos vão notar essa diferença, não é? Por exemplo, enquanto na nossa confissão vai falar no artigo 6, não é? Que ele deixa os não eleitos em sua própria maldade e dureza. Aqui na confissão de fé de Westminster você tem um outro pensamento. Por exemplo, no artigo 3, capítulo 3, artigo 3, pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Tá? Então, a maneira como os padrões de fé de Westminster tratam aqui, essa questão, os irmãos podem analisar bem, não é? Que você tem basicamente uma ideia de dupla predestinação, certo? Isso está muito baseado também, especialmente em Romanos 9, né? Então, se você vai seguir a lógica de Romanos 9, é muito difícil você não entender desse jeito, certo?
Então, de um lado você tem as confissões reformadas, não é? E também pensando na confissão de fé mais antiga, no caso, né? Lá de Genebra, a confissão de fé francesa, nesse sentido, concordando também com as confissões reformadas, o entendimento de que Deus deixa, não é, os reprovados na sua própria perdição, né? No caso, os pecadores, né? Aqueles não eleitos. Então, a eleição, ela tem ênfase na Escritura para a salvação. Então, você não tem uma necessidade de falar de eleição e predestinação se não é para a salvação. Tá? Então, nesse sentido, as confissões reformadas estão corretíssimas, né? E seguiram esse padrão realmente bíblico. Só que os padrões de fé de Westminster, nesse sentido, não estão deixando a Bíblia de lado. É claro que não. Eles são corretos, não é? E não foram desprezados como um padrão de fé reformado, mas eles estão sendo mais lógicos aqui, usando a própria Escritura nesse sentido, né, em Romanos 9, e sendo mais lógicos. A ideia de vaso de ira, não é? Ou vaso também da graça de Deus. Então, basicamente essa uma distinção que nós temos, tá? Futuramente, não fora dessa aula, eu vou fazer, na verdade, uma aula sobre as diferenças que nós temos entre a confissão belga, por exemplo, e a confissão de fé de Westminster. Podemos entender que são diferenças importantes, tá bom? Não são bobagens não, são diferenças importantes mesmo e que vale a pena compreendê-las, tá bom? E até percebê-las, certo? Voltando então aqui à nossa confissão. Quando pensamos na confissão belga, por exemplo, né, lá no artigo 16, é dito assim: a eleição eterna por Deus. Cremos que Deus, quando o pecado do primeiro homem lançou Adão e toda a sua descendência na perdição, então perceba mais uma vez, primeiro se fala do pecado, tá, da queda, para depois falar sobre a salvação, ou a eleição. Então, mostrou-se como ele é, a saber, misericordioso e justo. Misericordioso porque ele livra e salva da perdição aqueles que ele, em seu eterno e imutável conselho, somente pela sua bondade, elegeu em Cristo, nosso Senhor, sem levar em consideração obra alguma deles. Justo porque ele deixa os demais na queda e perdição em que eles mesmos se lançaram. Então isso é uma diferença dos padrões das três formas de unidade para os padrões de fé de Westminster, tá certo? Então isso são diferenças importantes, meus irmãos. Voltando para o nosso artigo 6, certo? Vamos lá. Vamos lá, eu vou continuar a aula e só vou responder no final, lembre-se, viu? O artigo 6, continuando aqui. Então, Deus dá nesta vida a fé a alguns, enquanto outros não. Então, Deus, então, é a fonte da fé e Ele, por seus decretos, determina a quem Ele vai dar a fé. Isto é a eleição, tá? De acordo com este decreto, Ele graciosamente quebranta os corações dos eleitos, certo? Então, no tempo determinado por Deus, é mais uma vez a análise de um arminiano, é sempre pensar assim: se eu resisto em algum momento da minha vida, então significa dizer que eu posso resistir à graça de Deus. Nós vamos ver isso de maneira mais explícita, não é, na remonstrância, quando chegar na seção das heresias. Mas se eu resisto, então, se eu não quero hoje Jesus Cristo, então eu resisti à graça. É basicamente assim que o arminiano vai pensar. Enquanto, mais uma vez, quando pensamos em fé ou na ação de Deus, nós pensamos na ação de Deus concreta, não é? Se Deus vai até o indivíduo mesmo, se é naquela hora que ele determinou para chamá-lo, Deus vai e chama nesse sentido, esse indivíduo não vai resistir. Quando é que o indivíduo resiste? Quando Deus não está o chamando. Quando não há uma ação do Espírito Santo para chamá-lo. Tá? Então tem um tempo, Deus determinou o fim e os meios. Isso é muito importante compreender. Porque nós podemos olhar para a nossa vida, não é? E lembrar que em outros momentos também recebemos o chamado. De que maneira? A pregação universal do Evangelho. Ou seja, em algum momento nos convidaram para ir para a igreja, falaram sobre Jesus Cristo, em algum momento nós demos algum panfletinho evangelístico, em algum momento ouvimos algum tipo de pregação e fomos rejeitando. Eu lembro muito bem de quando eu era bem mais jovem, um adolescente, não é? Eu ouvi muitas vezes, tinha vizinhos crentes, me falavam sobre Cristo, até me puxavam para a igreja, e eu sempre estava dizendo não, amanhã, não quero, até o momento, não é, exato, que Ele chamou. E quando Ele chamou, foi irresistível. Esse é o ponto aqui. Então, de acordo com este decreto, Ele, Deus, não é, graciosamente quebranta os corações dos eleitos. Tá?
Alguém dizer que não é o mesmo que afirmar que, na verdade, o homem ele pode ser o seu coração duro, não é? E, portanto, mais forte do que a vontade de Deus, né? Isso é um absurdo. Então ele fala que Deus, de acordo com este decreto, ele graciosamente quebranta os corações dos eleitos, por duros que sejam, tá? Independente se são duros, né? Não importa, e os inclina a crer. É o que Deus faz. E pelo mesmo decreto, entretanto, segundo o seu justo juízo, ele deixa os não eleitos na sua própria maldade e dureza. Não é? E aqui, especialmente, nos é manifesta a profunda misericórdia e, ao mesmo tempo, justiça, não é? Aliás, a justa distinção entre os homens que estão na mesma condição de perdição. Então, são todos na mesma condição. Todos nasceram filhos da ira. Deus, por seus decretos eternos, chama um e ao outro não. Tá? Este é o decreto da eleição e reprovação, revelado na palavra de Deus. Tá? Ainda que os homens perversos, impuros e instáveis o deturpem para a sua própria perdição. Esse ensino nos traz, então, na verdade, conforto. Né? E aí, lemos Atos 13, verso 48. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. Quando ouviram a pregação, né? Eles glorificaram e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Todos aqueles foram colocados para isso. Eles foram ordenados, preparados para a vida eterna. Esses foram os que creram ali. Certo? E até, né, se você vai ir naquela lógica mais de Westminster, por exemplo, 1 de Pedro 2:8, né? E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Tá? Por isso que as duas posições é mais uma questão de ângulo, mas elas estão afirmando a partir da mesma palavra de Deus. Tá? Isso é muito importante compreender. Pois bem, meus irmãos, chegamos aqui então ao final, não é, de nossa aula a respeito desses 3 artigos dos cânones de Dort. Vamos lembrar sempre que essas distinções, não é, têm a ver justamente com essa ideia de infralapsarianismo e supralapsarianismo, para os irmãos entenderem que há diferença, sim. Embora essas diferenças, não é, que existam entre os padrões de fé de Westminster e os padrões das igrejas reformadas, não é, elas sejam aceitáveis, porque dentro do contexto do Sínodo de Dort, né, por exemplo, a visão supralapsariana não foi reprovada. Calvino, por exemplo, tinha um pensamento, mas Teodoro Beza, que foi aluno de Calvino e sucessor dele, ele era supralapsariano. Né? Mas as igrejas reformadas dos Países Baixos sempre demonstraram, nesse sentido, infralapsarianismo. Inclusive, todos os documentos reformados são infralapsarianos. Tá? Analisando mais uma vez aqui o que Calvino fala, né? O que a Confissão de Fé Francesa vai dizer, nossa eleição em Cristo, mais uma vez, prestem atenção. Nós cremos que desta corrupção e condenação geral na qual todos os homens estão mergulhados, então veja, que o pensamento que há lá na confissão, lá com Calvino mesmo, está em pleno acordo, digamos assim, com os cânones de Dort, muito tempo depois. Deus tira os que em seu conselho eterno e imutável ele elegeu por sua bondade e misericórdia em nosso Senhor Jesus Cristo, sem considerar suas obras, deixando os outros naquela mesma corrupção e condenação, para demonstrar nele sua justiça. Então perceba que se eu fosse analisar de maneira mais clara aqui, né, até direta, eu vou dizer que a Confissão de Fé francesa, né, de La Rochelle, ela é também infralapsariana nesse sentido. Está pensando também, primeiro, na queda, e também que Deus deixa os que não elegeu na queda em que eles mesmos se meteram. Então, basicamente é isso, tá bom? Vou terminar então essa aula. Muito obrigado, não é, aos irmãos que vão acompanhar ainda no YouTube, né? Estão acompanhando à noite no YouTube. Deus abençoe a vida de vocês. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários as perguntas de vocês, beleza? Que no tempo apropriado eu posso estar respondendo. Mas continue acompanhando então a nossa playlist aqui. Então, Deus abençoe e valeu!